Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco aqui no canal MCV Play. Então dá o play para dar aquela moral, não esqueça de ir lá no joinha, deixar lá a sua curtida, o seu like e correr ali nos comentários, sempre deixar a sua opinião. Eu já estou aqui em São Januário, né? Gramado perfeito, em perfeitas condições, direto da fonte, né? Para trazer para vocês todas as informações do Cruz Maltino. Então aqui você fica muito bem atualizado. Vamos falar bastante sobre a partida contra o Bangu às 9h30 da noite aqui do Caldeirão. Vamos também falar bastante sobre a situação envolvendo o Leandro Castan, que cobrou o Vasco na justiça, pedida salarial de Pablo Verrete, jogador sub-20 aqui, tá? Que está atuando no profissional, convocado para a seleção brasileira sub-20 para o sul-americano. Vamos falar também sobre a Copinha, o Vasco avança e tem jogador também que vai atuar hoje com idade para voltar e reforçar essa equipe na competição, e isso é algo que está passando aí pela cabeça da diretoria Cruz Maltina. Vamos falar muito sobre Vasco hoje, então você que está aí do outro lado, não esqueça de deixar o joinha. E olha só, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vascão aqui no basquete e também do futsal, e é parceira aqui do nosso canal e quer dar para você, vascaíno, que está aí de forma exclusiva do outro lado, até R$500 de bônus. É isso mesmo, R$500 de bônus. Mas onde que você consegue isso? Clica aqui no primeiro comentário fixado, o link está ali, faça o seu cadastro e o seu primeiro depósito. Direto de São Januário, o calor, tá? O sol abriu, o céu tá abrindo aí, o sol tá aparecendo e tá queimando legal aqui hoje no Caldeirão. Mas solta a vinheta, bora pro vídeo. São Januário, daqui a pouquinho, né, às 21h30, o Vasco enfrenta o Bangu aqui, ó. O gramado está perfeito, sendo hidratado agora nesse momento, né? A gente traz para vocês as informações aqui direto da fonte, né, direto do Caldeirão de São Januário, tudo que está rodando aí, né, as notícias, informações sobre o Cruz Maltino. Bom, logo mais o Vasco enfrenta aqui o Bangu às 21h30, como eu falei anteriormente, o Vasco visando, né, buscar aí a sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Lembrando que o último jogo aqui mesmo, contra o Nova Iguaçu, porém o Nova Iguaçu sendo mandante, o Vasco da Gama empatou, né, por 1-1. O Vasco fez o primeiro gol com o Paulinho, depois levou o empate no segundo tempo. Observando aqui o Vasco que pode vir a campo contra o Bangu, né? Vale lembrar que o goleiro Pablo lesionou o dedo, teve uma entorse no dedo, né? Fez exames de imagem ontem, mas não deu nada sério, mas está com problema no dedo e deve ser desfalque certo do Vasco hoje contra o Bangu. O Vasco deve vir a campo com Alan Vitor no gol, Paulinho na lateral direita, Souza e Luiz Gustavo na zaga, lembrando, né? Que é porque o Lincoln foi lá para reforçar o time na Copinha. E o Vitor Luiz na lateral esquerda. Zé Gabriel, De Luca, Serginho e Riquelme deve formar esse meio campo, né? Aquele losango que o Felipe fez no final da temporada. E no ataque o Bruno Lopes e o GB. O técnico Ramon Lima comanda a equipe hoje contra o Bangu aqui no Caldeirão de São Januário. A gente vai estar, obviamente, né, trazendo de perto todas as informações e você não perde nada. Lembrando que aqui em São Januário o Vasco tem uma força um pouco maior, que se trata das arquibancadas, né? O clima aqui tá um clima bem, tá calor nesse atual momento, tá abrindo, o céu tá abrindo, né? Vou fazer um 360 aqui para vocês verem em São Januário aqui, ó, como que tá aqui o clima agora. A gente tá aqui no gramado do Caldeirão, trazendo para vocês aqui com exclusividade muita informação e, claro, né, a gente vai trazer para vocês também informações relacionadas a outros assuntos além dessa partida. E eu queria falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o Vasco avança para as oitavas de finais e tem jogadores nesse atual elenco do Sub-20, né, estão jogando o Campeonato Carioca, comandado pelo técnico Ramon Lima, que podem voltar e reforçar essa equipe da Copinha, que é um Sub-17, né? Já que o Vasco vem avançando de fases, a equipe na Copinha vem tendo uma melhora significativa. Lembrando que o mesmo movimento que aconteceu com o Alegria e com o Lincoln, que reforçaram o elenco da Copinha ontem. Vale destacar que vários jogadores podem fazer o mesmo e a diretoria Cruz Maltina começa a analisar essa hipótese porque encontra
algo visando um possível título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o Vasco não conquista desde 1992, tá? Foi o último título e único título do Vasco na competição de base, a principal competição de base do Brasil, né? E a gente observa também o torcedor e você que está aí do outro lado querendo o título da Copinha. É verdade? Vai lá nos comentários se você quer ou não ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, claro, se você apoia essa despromoção, né? Tirar os garotos aqui que disputam o Carioca para reforçarem essa equipe na Copinha, para buscar o título. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, problemas financeiros a gente sabe que o Vasco tem vários, mas agora a informação na manhã dessa sexta-feira, já dessa quinta-feira, né? Trepando aí na tarde já estamos muito próximos da tarde, é que a situação envolvendo o Leandro Castan é que o zagueiro colocou o Vasco na justiça e pede 2,8 milhões de reais, 2 milhões e 800 mil reais para o Vasco pagá-lo diante de uma ação judicial. O Vasco, que tem essas complicações jurídicas, sofre um pouco em relação a todas essas questões, vem observando vários problemas durante a temporada de 2024 com dívidas do passado, situações envolvendo as outras gestões e agora mais um problema para o setor jurídico do Vasco resolver, agora acerca do zagueiro Leandro Castan. 2 milhões e 800 mil reais é grana, hein? Então o jogador pede aí, cobra o Vasco na justiça por essa dívida. Observando valores, dinheiro, grana, vamos falar sobre uma situação polêmica aqui, que é a pedida salarial de Pablo Verratti. O Pirata teria feito, né, um pedido à diretoria vascaína de uma valorização salarial por volta de 1 milhão de reais por mês, porém somente seco do salário. Existem outras premiações, outros valores a serem recebidos por outras questões, né, envolvendo o futebol em si, e acaba que essa pedida salarial ela ultrapassa 1 milhão de reais. E claro, a gente vai comentar muito nesse vídeo sobre isso, porque a sua opinião ela vai fazer a diferença. Pablo Verratti é um jogador único no elenco, entrega pra caramba, porém tem 37 anos de idade. Vale a pena firmar aí mais um ano de contrato, posteriormente o ano de 2025, com o Pirata com um valor superior a 1 milhão de reais mensais? Aí fica aí a sua opinião diante dessa questão, que é algo muito polêmico, porque trata-se nada mais nada menos que Pablo Verratti. E claro, a gente sabe que tem vários clubes interessados no jogador, o jogador que é altamente valorizado. A gente sabe também que o Vasco foi quem abriu as portas para o Verratti para esse mundo futebolístico, né? O jogador estava no Belgrano da Argentina, foi artilheiro, né? Junto com o Michael Santos. Quem não lembra do Michael Santos, que o Vasco negociou e não conseguiu contratá-lo, né? A segunda opção era o Diego Costa, o Vasco também não conseguiu naquela época com o Wolverhampton, e depois o Verratti como terceira opção foi contratado. Hoje o jogador quer uma valorização salarial, lembrando que o jogador tem contrato com o Vasco até final de 2025. Então, caso não se acerte, caso não tenha nenhum êxito essa pedida salarial, ou o Vasco não consiga valorizá-lo nessa questão, não tem como o Verratti sair agora, porque tem contrato com o Vasco até o final de 2025. A não ser que o Vasco abra a mão dos direitos econômicos do jogador, ou o jogador force uma saída. Eu acho que é difícil, né? A torcida do Vasco não aceitaria essa postura do Pablo Verratti nesse momento. O certo é, o Verratti está no final da sua carreira, quer fazer aí uma poupança legal, né, para manter-se bem depois de terminar aí a sua carreira de jogador de futebol. O Vasco também tem uma dificuldade financeira e dificilmente vai chegar nesses valores. Os rumores são que o Vasco chegaria no máximo a 850 mil reais para manter aí uma valorização salarial do Pablo Verratti. Bom, eu queria saber a sua opinião acerca desse assunto, um assunto muito delicado, mas vai lá nos comentários. Daqui a pouquinho, aqui ó, em São Januário, Vasco e Bangu às 21h30, você acompanha tudo aqui com a gente, então não deixe de nos seguir em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.